Bem-vindo, professores. Guaraciara Souza, Guará. Bem-vindos ao nosso ATPC VAC. Faz algum tempinho, né, que a gente não grava nada. E hoje eu vim trazer para vocês uma ferramenta que vai ajudar muito já no próximo semestre. E vou explicar por quê. Vamos lá. Antes de mostrar a ferramenta e como utilizar essa ferramenta, e vocês verão que ela é muito útil na prática pedagógica diariamente, né? E tenho certeza que vai ajudar muitos professores ali, inclusive a criar atividades personalizadas ali de uma forma mais rápida, mais dinâmica, inclusive com gamificação, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa organização. Então eu vou, por exemplo, entrar primeiro lá no link, né? Nossa árvore de links. Quando eu entro aqui no meu WhatsApp, aliás, né, vou sair porque eu já estou nele, tem lá o nosso link, cliquei no nosso link, já tem aquela árvore de link e ela foi feita justamente para ajudar vocês aí na junção dessas plataformas aí todas, tá? E aí, mediante a isso, eu vou fazer o segundo passo, que é entrar no nosso Drive, Google Drive Vânia Caçará, certo? Então cliquei ali. Outra coisa importante também, que eu gostaria de mostrar para vocês ok, toda vez que eu tenho que entrar no computador, eu tenho que entrar no grupo, tenho que espelhar o meu WhatsApp para fazer isso. Eu sei que às vezes, dependendo da conexão, dependendo do próprio WhatsApp, isso às vezes demora um pouco mesmo. Mas você fez isso a primeira vez, você não precisa repetir isso depois, porque é só você vir aqui na estrelinha e pedir para colocar como favoritos. Ok, tá como favoritos. Agora eu vou lá nos 3 pontinhos aqui no canto. Se eu clicar, eu vou ter lá favoritos. Os meus favoritos tá lá, esse último que eu coloquei, né? Tá lá no fim. É só eu mudar ele de posição. Mudei ele de posição. Eu vou deixar ele logo em seguida com gestão. E pronto. Toda vez que eu entrar na minha conta, eu vou entrar lá no meu navegador e ele vai estar salvo. Por exemplo, como está aqui agora. Sala de aula, gestão. E aqui é o link que eu falei para vocês. Clicando aqui, eu já vou ser direcionado direto para a árvore de links. Então isso aí agiliza bastante, tá? Você precisa entrar só uma vez no seu WhatsApp, ou alguém envia no seu WhatsApp e você espelha, ou você entra lá na descrição do grupo e faz isso daí. É bem rápido, a gente pode ajudar vocês a fazerem isso, tá? É muito importante fazer isso para que vocês tenham justamente as ferramentas que vocês precisam já na sua barra de ferramentas, né? Demora menos para você encontrar essas informações e mais tempo, mais vida, não é verdade? Mais tempo pra gente, mais vida. Tudo bem? Vamos lá, então, já acessamos então a nossa árvore de links. E na nossa árvore de links nós viemos aqui em Drive, Google Drive da Vânia Caçará, que está aqui. 2024, o ano corrente. Clicando nele, 2 cliques, eu vou ter aí todas as pastas que nós já conhecemos, já tivemos a oportunidade de ver em alguns outros ATPCs, tá? Então é importante que a gente entre ali para ver, como por exemplo, projetos, Grêmio Estudantil, evidências de práticas docentes, arquivos de ATPC, plataformas de tutoriais, ensino colaborativo, deliberação, materiais pedagógicos, conheça teu aluno, anexo 3, o hino da escola, arquivos editáveis, redação paulista, Conviva Seduc, prova paulista, calendário 2024, horário dos professores e planos de aula, que agora é o que nos interessa nesse momento. Dentro de planos de aula, nós temos aqui 6º, 7º, 8º e 9º. E dentro de cada uma dessas pastas, nós temos todas as disciplinas daquela série, né? Então aqui a gente não vai ter o 6º A, 6º B, não. É só o 6º ano, 7º, 8º e 9º, tá? E aí eu coloco dentro aqui as atividades do 6º ano. E aí imaginemos que eu dou aula nos 6º anos também, língua portuguesa, mas eu não dou para o 6º A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eu dou até o F. A, B, C, D, E, F. Então eu vou entrar aqui em língua portuguesa e eu vou fazer uma pasta, clicando com o botão direito do mouse, o seu botão direito aí do mouse, você vai em criar nova pasta e coloca o seu nome. Então, Guará, então, eu sei que é um dos professores dos 6º anos, tá? Ok. E aí todos os meus planos de aulas eu vou colocar dentro da minha pasta Guará. Tudo bem? Então isso aí vai servir para todas as disciplinas. Se você não dá aula para todos os 6º anos, então os professores entrarão na pasta de 6º ano e fará essa pasta que é bem simples, você clicando com o botão direito, o seu direito aí, né, do mouse, vai abrir a opção nova pasta. Cliquei em nova pasta, eu coloco o meu nome ali e clico para criar. Ponto, tá? Muito bem. Estamos então aqui no nosso plano de aula
Entramos aqui e agora temos que preencher essas pastas com os planos de aula das séries, né, dos anos que nós damos aula, né? Então, é claro, eu vou fazer um plano de aula para todos os textos que eu dou aula. E claro, as turmas são diferentes, então às vezes eu consigo ir mais rápido com uma turma e ir mais devagar com outra. Mas aí eu posso, no plano de aula da próxima semana, fazer uma adequação, colocar uma observação, que olha, eu consegui cumprir esse plano de aula com o sexto A, B e C, mas o D não alcançou. Então eu tive que voltar, eu posso colocar essa observação no próximo plano de aula da próxima semana, tá? Ok, então, planos de aula semanais a partir do próximo semestre, tudo bem? E eu estive tentando buscar aí, né? Eu busquei algumas opções e encontrei essa que nós já havíamos conversado antes, né? Que é o Aprendizap. Então, se você colocar aqui, ó, Aprendizap, www.aprendizap.com.br, você vai fazer acesso, né, a essa página com professores. E aí eu vou entrar, né? Bom, eu vou dizer que eu sou o professor. E vai ter todo um processo de inscrição, né? Você vai colocar o seu e-mail. Eu aconselho colocar o e-mail institucional, para você não misturar informações pessoais com o seu trabalho, né? Então fica muito mais fácil de você sistematizar onde encontrar as informações. Então usem aí o e-mail institucional. Ele vai te pedir também para você colocar o seu número de telefone, porque ele vai te mandar uma confirmação. Ó, meu aqui, ó. Ele vai te mandar, né, uma confirmação. E depois dessa confirmação você já tem acesso a essa plataforma, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero vou trabalhar com o meu plano de aula. O que nós temos aqui em aulas? Temos aqui as disciplinas: História, Geografia, Arte, Matemática Fundo 2, Ciências, Inglês, Português, Projeto de Vida, Direitos Humanos, Tecnologia, Linguagem, Ciências Humanas, Ciências da Natureza. Tá? E claro, matemática do ensino médio, não nos aplica. Aqui nós temos um filtro. Então se eu colocar aqui geografia, já está em geografia. Se eu clicar em história, se eu clicar em arte, em matemática, eu posso filtrar de qual ano eu quero o conteúdo. Lembrando que esses conteúdos estão obedecendo ao currículo paulista e ao BNCC, né? Não é aleatório. Talvez a ordem em que apareçam os temas sejam diferentes, mas é tudo pelo BNCC, tá? Então cliquei em geografia, escolho o sexto ano. Tá. Geografia. E aí eu vou ter aqui, ó. A partir daqui eu já vou ter sextos anos, tá? O que nós temos aqui são as aulas por tema: mudanças da paisagem. Aqui a gente está em geografia, não é isso? Ó, geografia. E aqui nós temos mudança na paisagem, mapas e seus elementos, aprendendo a se localizar no espaço geográfico, climas, vegetação e tipos de solo, rios, águas subterrâneas e meio ambiente. Tá? Depois temos planeta Terra e os eclipses. Nós vamos aí, todos os temas aí, né? Perfeito. O que nós temos em cada uma dessas aulas? Nós temos aqui o ano a que ela pertence, a disciplina e do que ela é constituída. Aqui está dizendo que é somente um PDF para ser explorado. Neste caso aqui temos um PDF mais um vídeo, que a gente pode trabalhar também com os alunos em sala de aula, em conjunto com o material do centro de mídias, do repositório, né? Lembrando que as atividades do repositório são norteadores, e aí encontrando essa plataforma ajuda bastante também neste processo, né? Então lá, paisagens do campo e da cidade. Vou escolher essa aula aqui de geografia. O que nós temos aqui? Fundo 2, geografia, mudanças na paisagem. Temos aqui o título: paisagens do campo e da cidade, e temos aqui a habilidade. Vamos clicar nessa habilidade e vamos copiar essa habilidade, tá? Vamos copiar essa habilidade porque a gente tem um espaço no nosso plano de aula que nós vamos colocar ali, tá? É só de bater o olho no código, não necessariamente você vai saber do que se trata, né? E aí nessa aula vai aprender sobre mudanças que os seres humanos estão causando nas paisagens. Então tem uma apresentação ali sobre o que vai ser a atividade. Temos o PDF. Não vamos baixar nada agora, porque agora não é necessário fazer isso, né? Então vamos observar aqui o conteúdo que aparece, né? Vou criar um pouquinho mais para vocês aqui. Então o conteúdo que aparece. Faço a nossa avaliação
do material que está sendo apresentado. Nenhum material é infalível, né? Então é bom a gente sempre dar uma verificada antes de aplicar. E são textos bem sucintos, né, com as nossas referências. Isso aqui é o nosso PDF. E aí falou que nós tínhamos um vídeo também, né? Olha o vídeo aqui. Podemos assistir ao vídeo para ver se passar este vídeo em sala de aula vai ser produtivo, né? Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Bom, eu olhei o vídeo, eu gostei do vídeo, ok, eu posso aplicá-lo então na minha aula. Múltipla escolha. Quais são as atividades que eu vou aplicar aí nessa atividade, nessa aula, né? Então, começar com uma atividade de múltipla escolha, para a gente trabalhar em sala de aula e discutir sobre o tema. Temos atividade aberta, sala invertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, cultura maker, rotação por estações e ensino híbrido. São temas das metodologias ativas de ensino, né? Então, não é novidade para ninguém aqui, nós já fazemos isso. E aí, o que acontece nessas atividades? Vou colocar, por exemplo, aprendizagem baseada em problema. Ele me apresenta, então, um material que eu vou imprimir e entregar ali para os alunos fazerem esse trabalho. Tá? Tem uma explicação sobre o conteúdo. E aí eu posso pedir para ver a atividade completa. Por que é bacana ver a atividade completa? Porque aqui ele me mostra todo o passo a passo dessa metodologia ativa. Tá? Desde o material e como aplicar essa atividade. Né? Quais são as etapas dessa atividade? Qual é a intencionalidade pedagógica dessa atividade do conteúdo? Qual que é o critério de avaliação? Quais são as ações do professor neste momento na aplicação dessa tarefa? E as ações do aluno. Né? Inclusive vai ajudar para que eu também faça essa avaliação dele no decorrer da aula da semana. Tá? Perfeito. Gostei dessa atividade, achei interessante, achei diferente, dinâmica, né? Tenho todas as informações, eu posso voltar nela mais tarde, inclusive, se eu quiser. Vou voltar. Voltei. Bom, é essa aula que eu quero mesmo, tá? E eu vou fazer, então, o conteúdo aqui, aprendizagem baseada em problemas. Eu gostei dessa atividade, eu quero colocar essa atividade no meu plano de aula. Venho aqui do lado e clico em criar planos de aula. Prontinho. Então, o que nós temos aqui? Criar plano de aula. Preencha as informações para criar seu plano de aula. Algumas informações já foram preenchidas, mas você precisa editar elas se quiser, né? Então, nós temos aqui o tema, o título da aula. O objeto de conhecimento, aqui já está o código da nossa habilidade, mas não tem a que se refere. Aqui dentro eu não consigo, porque ele me dá um limite de texto para escrever aqui dentro. Então, eu vou colocar no objeto de conhecimento. Ctrl V. Eu não tinha copiado lá no começo? Pois está aqui. Tá? Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Pronto, é essa habilidade que eu vou trabalhar. O código está aqui, o ano está aqui. Eu dou aula para o sexto A, para o sexto B, para o sexto C e para o sexto D. Eu não preciso fazer um plano de aula para cada um, não faz sentido, né? Porque eles teriam que aprender, eles têm que aprender, aliás, o mesmo conteúdo, embora às vezes eles não acompanhem na mesma velocidade, mas terão que ser expostos a esse conteúdo por igual. Muito bem. Temos aqui a disciplina, no caso aqui geografia, e o período da aula. Ela vai começar então segunda-feira, dia 24, tá? É semanal, então segunda-feira, dia 24, ela vai estar iniciando. Quais matérias de aula, quais materiais da aula você vai
incluir no plano. Se eu clicar aqui eu vejo, eu vou apresentar então um PDF para eles, eu tenho um vídeo para apresentar também, eu tenho a atividade que é baseada em problemas que eu vou aplicar com eles durante a aula, tá? Posso colocar múltipla escolha durante a semana? Posso. Então eu vou clicar mais ou menos esses materiais que eu vou utilizar durante a aula, tá? Qual é a estratégia ou metodologia que eu vou utilizar para essas aulas? Então a gente vai ter exercício, a gente vai ter uma aula expositiva, obviamente, né? Vou expor o texto, o tema, né? A gente pode fazer um estudo de caso, e aí mostrando alguns vídeos, por exemplo, algumas imagens, em relação a essas paisagens de campo e cidade, os prós e contras, por exemplo. Perfeito. Vou usar outra metodologia? Vou usar outra metodologia. Justamente aquela baseada em problemas, né? Perfeito. Clico aqui. E aqui dentro, ó, descreva aqui qual será a estratégia e metodologia da aula. Aqui, pessoal, nós já temos lá atrás, aquelas informações que eram as etapas da atividade, por exemplo, que é justamente baseada em problemas, tá? Vamos começar primeiro com o período a que se refere esse plano de aula. Período, né, de 24. 24 a quanto? 30, né? Não, a 29. De 24 a 29 de junho. 28, né? De 4 a 28 de junho. De 24 a 28 de junho. Quem é o professor? E pronto. Se eu quiser colocar mais informações, a etapa, o passo a passo, eu posso voltar lá depois e editar. Copiar aquelas etapas, fazer um copy e cole, voltar, editar e colocar ali. Ou eu já faço isso antes, né? Pois bem. Que tipo de avaliação terá esse período ali, nessas aulas? Participação do aluno em sala de aula? Atividade em sala de aula? Exercícios? Outro método avaliativo? Se eu colocar outro método avaliativo, qual será, né? Então não tá compreendendo todos os meios de avaliação. Eu vou colocar um outro método avaliativo, então eu tenho que especificar qual será este, tá? Perfeito. Terminei. Tá aqui então, ó. A estratégia: exercícios, aula expositiva, estudo de caso, outra metodologia, que é baseada em problemas. Avaliação: eu vou fazer a avaliação aqui com a participação do aluno em sala de aula, algum exercício que eu passe para eles e a atividade em sala. Aqui é muito importante colocar, né, o período, é semanal, então de 24 a 28 de junho, e o nome do professor, tá? Prontinho. É só criar meu plano de aula. Eu criando meu plano de aula, ele me dá a opção para eu deixar aqui na plataforma ou baixar. Como a gente tem que enviar lá para a nossa pasta do Drive, temos que baixar. Então ele está criando então o nosso plano de aula e o download será feito em seguida. Aqui temos então o download. Vamos abrir este arquivo antes de salvá-lo. O que aparece aqui pra gente? Plano de aula, baseado na aula Paisagens do Campo e da Cidade, criado, a data que foi criado. Paisagem, que é o título, informações. O objeto do conhecimento, que é a descrição, né, da habilidade. A habilidade, o código da habilidade, pela BNCC, que está de acordo também com o currículo paulista, obviamente. O ano, sexto ano no caso aqui. Quais as turmas que eu dou aula. O componente curricular, no caso aqui é geografia. É tudo uma encenação, tá? Porque eu não sei nada de geografia. Não mais que médios mortais sabem. Data da aula, 24/6, que é quando inicia, né, a semana. A estratégia que eu escolhi, então eu escolhi essas estratégias. O período, já que é semanal, eu vou colocar o período dessa atividade e o meu nome. Tipo de avaliação, eu escolhi ali também quais foram as avaliações que eu coloquei, né? E resumo da aula. Então temos aí o PDF aqui embaixo e temos o vídeo. Se eu clicar aqui, eu já vou direcionado para aquele vídeo lá, ó. Cliquei no link, então imagina que eu vou espelhar isso na televisão e vou fazer o que vocês já fazem lá com material digital, né? Do centro de mídias. E aí eu tenho o link e sou direcionado ao vídeo que eu posso tirar No centro da cidade. tá? Perfeito. Venho aqui e volto.
E aqui é o PDF da atividade que eu espelho novamente, né, ali na televisão, tá? Aqui nós temos aqui o exercício, né, o plano de aula com o exercício, aquele de múltipla escolha, certo? Temos aqui a correção. Então isso a gente pode fazer essa verificação. E aqui, qual metodologia ativa eu utilizei ou vou utilizar na minha aula, tá? Então nós temos aqui e no final nós temos a explicação, lembra? Baseada na aula Paisagens e a etapa 1, para aplicar essa metodologia ativa baseada em problemas, tá? E aí quais são as etapas para eu trabalhar esse tema em sala de aula? Então eu consigo saber quais são as etapas de cada um. É legal também estipular um tempo para que eles façam essa formulação, né? Para cada etapa é um tempo específico, justamente para a gente controlar a nossa gestão de tempo na sala de aula, tá? Então para cada etapa, eu não li todas essas etapas aqui, tá? Eu tô passando para vocês aqui, mas eu não li. Então, não sei se está pedindo para você aplicar um determinado tempo. O tempo para cada etapa, eu estou dizendo, mas eu não sei se já está sendo explicado aqui no texto, tá? E vou lá. A intencionalidade, critérios de avaliação, ação do professor, ação do aluno. Tá? E aí terminamos aí o PDF dessas informações e vamos para a aula em si, né? Então, são os conceitos da aula. Quais são os conteúdos? Os alunos, então, eles fazem o registro do que será feito, do que será falado nessa aula. Paisagem no campo e na cidade. Veem que são textos bem sucintos, né? Que dá a oportunidade de tanto o aluno fazer o registro no caderno, quanto também do professor fazer essa intervenção com eles, né? E fazer questionamentos para eles, né? Já que eles falem mais do que a gente. Atividade do campo versus da cidade. Dinâmicas. Você sabia? Né? Curiosidades, né? E o glossário aí com algumas palavras que é importante que eles entendam, né? E, enfim, as referências. Terminamos o material. Então vocês viram que fazendo esse plano de aula, eu já consegui, inclusive, a atividade e como aplicar essa atividade na minha sala de aula. Então, depois que eu fiz isso, eu vou salvar, então, este plano de aula. Eu tenho uma pasta chamada plano de aula, por exemplo. E aí, eu posso, eu logo o sexto ano para o sétimo, para o oitavo. Eu especifico, então, sexto ano, terceiro bimestre. Ou, eu posso fazer aí pastas dentro de pastas, né? Terceiro bimestre, sexto, sétimo e oitavo, e eu vou colocando ali dentro. Ou, simplesmente coloco lá, sexto ano, e especifico a qual bimestre que é, terceiro bimestre e salvo. Pronto. Salvei então o plano de aula. Eu não estava com o Drive aberto? Pois bem, agora eu vou lá no sexto ano, vou lá em Geografia e vou criar uma pasta, porque eu não sou o único que dou aula de Geografia lá, né? Não sou o único que dou aula de Geografia lá. Então vou fazer uma pastinha com o meu nome e aqui dentro eu vou subir. Olha o novo aqui, ó. Novo o quê? Se eu clicar, eu tenho nova pasta, upload de arquivo, então eu vou tirar um arquivo do computador para enviar aqui para a nuvem, para a internet, e upload de pasta, onde eu vou pegar uma pasta inteira e vou jogar para dentro do OneDrive. No meu caso é só um arquivo, não é uma pasta inteira, então eu vou colocar o arquivo. Ele vai pedir para eu procurar, então ele pode ir para qualquer lugar, então eu sei que eu salvei em documentos, ATPC, plano de aula. Olha, está aqui o meu arquivo. Clico nele e ele vai subir aqui, ó. Ele vai subir este arquivo, tá? Quando ele terminar, ficou verdinho. E vai aparecer aqui. Então, na pasta Geografia do sexto ano, do professor Guará, tem lá o plano de aula. Eu ainda faria diferente. Vamos lá, vamos retomar. Usar justamente essas perguntas para verificar se eles conseguiram aprender aí a informação. Qual a metodologia ativa? Vou salvar
e vou salvar com sexto ano. Antes de colocar o sexto ano, eu vou colocar o período 24 a 29 de junho. Ele não aceita barra, tá, gente? Então, se colocar barra 24, a barra 6, né, que é o mês, ele não vai entender, tá? Não vai deixar você salvar. Então, 24, hífen 29, de junho. E salvo lá. Vou vir na minha pasta, já tinha salvo aqui, ó, mas eu vou voltar e vou excluir isso. Venho aqui em novo. Novo o quê? Eu vou fazer um upload. Eu posso fazer uma pasta nova aqui dentro. Eu posso fazer o upload do arquivo, então pegar um arquivo que está no meu computador e enviar aqui para a nuvem. Ou um upload de pasta, pegar uma pasta inteira com arquivos e enviar. No meu caso não é uma pasta inteira, é um arquivo só, né? A não ser que eu faça várias planos de aula, já deixo tudo salvo no meu computador, depois eu só faço o upload, pode ser também, né? Eu já vou adiantando para as outras semanas. Vou fazer o upload de arquivo, que é o que me interessa. E ele vai mostrar para mim, ele pode aparecer para mim em qualquer lugar, né? Mas eu sei que eu salvei em documentos, ATPC, plano de aula. E ele tá aqui, ó, 24 e 29 de junho, sexto ano, terceiro bimestre. Clico aqui. E aí ele vai fazer o upload, fica verdinho, porque ele já terminou o upload e vai aparecer aqui para mim. Porque é importante colocar a data aqui, porque daí você não se confunde, né? Qual é a semana que você já entregou, qual que falta entregar, a próxima semana já está entregue ou não, você tem que ficar entrando uma por uma para ver se é a data certa. E já coloca no nome do arquivo o período que é. Você bate o olho, sabe que é de 24 a 29 de junho, beleza, tá feito já, tá? Então, é para ajudar essa parte. Prontinho, pessoal. Então, vocês viram que só com essa atividade, o plano de aula, além de a gente sistematizar, embora possa parecer uma demanda a mais, mas ela veio justamente para facilitar, porque ela nos dá aí possibilidades de material, né, para apresentação, elas nos dá atividade já para aplicar em sala de aula, né? Então, vamos dar aqui o material para a gente aplicar em sala de aula, com a correção. Também nos dá metodologias ativas para a gente aplicar em sala de aula, mas ela não apresenta só a metodologia ativa. Ó, faça aí resolução de problemas. Ótimo, legal, muito válido essa atividade. Mas ela também passa as etapas que cada uma dessas atividades ativas, né, elas possuem. Então ela vai passar aí etapa por etapa o que você precisa fazer para que essa atividade alcance os objetivos dela, né? Inclusive a forma de avaliação que você vai ter ali, tá? Vamos lá. Também dá a intencionalidade dessa atividade pedagógica. Quais são os critérios de avaliação que o professor pode adotar? Podem ser outros critérios também, se vocês desejarem, né? Pode ampliar esses critérios, mas basicamente são esses. Quais são as ações do professor, enquanto mediador ali na sala de aula, aplicando uma atividade como essa? Qual é o trabalho do professor ali? Qual que é a mediação do professor ali? E ações do aluno. O que se espera que o aluno, a postura, o comportamental, o atitudinal do aluno, o que se espera dele ali durante essa atividade. Tá? E aí vocês veem que nós temos aí todo o processo, né? Da aula, também a atividade, o vídeo que foi sugerido. E é isso, meus queridos. Então, a partir do próximo semestre, os planos de aula serão semanais, entregues aqui no Drive, tá? Dentro da sua série. E se na série, no ano ali, tiver mais de um professor, dentro de língua portuguesa, dentro de matemática, a gente tem que especificar, criar uma pasta aqui dentro, colocando o nosso nome. Então, professor Guará e professor Adalto. São dois professores de matemática ali do sexto ano, tá? Então, a gente vai colocar uma pasta para o Adalto, fazer uma pasta para o Adalto, uma pasta para o Guará. E aí a gente vai colocar os nossos planos de aula dentro das nossas respectivas pastas. Então é isso, meus queridos. Agora mão na massa. Bora lá? Até mais! Aprende-se de fato a amar. Seu nome é Vânia, prepara o verdadeiro cidadão. Seu nome é Vânia, Vânia Caça.
cidadão. Seu nome é Vânia, Vânia Caçará.